Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Então, hoje nós vamos ler Provérbios 8, a primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, a entrada da porta, ao lado dos portais, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos estão toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Eu vou ler até aqui, mas você pode seguir depois, lendo o restante do capítulo. O que nós vemos aqui, referente à sabedoria. Então, aqui, se a gente for analisar, o livro de Provérbios, ele pode ser didaticamente, ele pode estar dividido em 3 grandes capítulos, vamos dizer assim. Todos com o objetivo de ensinar à humanidade como viver de forma piedosa, santa e inteligente diante de Deus. O temor do Senhor é a base de todo o saber e a vida com Deus. A prática da verdadeira vida espiritual, a santidade, só é possível mediante a sabedoria, o conhecimento vivo do Senhor. A piedade, que é a santidade, é o exato oposto da vida mundana desinteressada de Deus, a impiedade. Então, olha, se depois você vai analisar, quando todo esse estudo estiver completo, você vai ver realmente que é isso aqui. O livro de Provérbios, ele nos instrui a quê? A ter temor do Senhor, a viver de uma forma piedosa, santa, inteligente. Ele nos mostra a ser santos, a ter o conhecimento vivo do Senhor, a termos uma vida de moralidade, como eu falei no devocional anterior, e a gente aprende. E uma das mais evidentes demonstrações da graça de Deus está no fato de que Ele mesmo providencia de todas as formas para que a sua mensagem de salvação, a evangelização chegue a todos os povos, gente, culturas, indivíduos em todo o mundo, das ruas, vilas, grandes edificações, centros urbanos. É importante a gente notar que o convite do Senhor vem ao nosso encontro onde nós estivermos. Cabe a nós a decisão final de aceitá-lo de todo o coração.
ou nos mantermos indiferentes, né? A atitude que tem o mesmo efeito sendo prático da rejeição. Então, quantos de nós temos rejeitado a Deus, seus ensinamentos, a sua palavra? Quantos de nós não somos pessoas perseverantes na oração? Aqui a palavra primazia significa prioridade, prioridade absoluta da sabedoria. A prioridade absoluta da sabedoria é buscar a Deus, guardar seus mandamentos, princípios, valores. E aqui a sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Então Deus, Ele quer que a gente leve uma vida marcada pela sabedoria, porque para que a gente tenha sucesso, para que a gente seja bem-sucedido. Aqui, em 2 Crônicas, eu vou ler só um versículo. No capítulo 1, no versículo 11, diz assim. Eu vou ler aqui do versículo 11 ao 13. Diz assim: Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, ao invés de pedir riquezas, bens e honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. E lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Onde Salomão estava? No lugar de adoração, na tenda sagrada. Onde você tem estado? Salomão, ele fez um holocausto, ele pediu a Deus, né? Eu vou ler aqui no versículo 7 aqui para você entender. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Olha o que Salomão falou para Deus. Tu me fizeste rei no lugar do meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Ele sabia que ele estava ali ocupando um lugar de rei, porque Deus havia permitido. Porque Deus disse para Davi, quando ele pecou com a Betseba, ele disse que o primeiro bebê que eles estavam esperando, que era o fruto ali do pecado que gerou uma morte, um sangue inocente foi derramado, que era o do marido dela. Deus disse: esta criança morrerá, ela não viverá. Mas que ele teria um outro filho e que aquele filho iria ser o sucessor dele no trono. Não foi o primogênito de Davi que seguiu no trono, não. Foi o Salomão. Então, aqui ele disse: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Ele diz que era um povo tão numeroso como o pó da terra. A promessa que Deus tinha feito para Abraão: você vai ser o pai de muitas nações. Olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar. Olha para a areia. Não tem como. Assim é o povo de Deus. E esse homem pediu sabedoria, mas em que lugar que ele estava? No lugar de adoração. Onde você está?
De que forma você está pedindo as coisas para Deus, em que lugar, de qualquer jeito? Lembra que eu falei no devocional anterior? Preparar o momento, colocar um louvor, orar, você e Deus ali, rasgar tua alma, ter aquela intimidade, aquele amor com Deus, aquele desejo. Salomão estava lá no templo quando ele pediu isso para Deus. E Deus disse para ele: porque me pediste sabedoria? E ele pediu o que mais? Visto que pediu sabedoria e conhecimento, gente. Conhecimento. É isso que nos falta. O que a palavra diz? O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. O conhecimento, a sabedoria, o temor de Deus, gente, a sabedoria, ela é a base do sucesso de qualquer ser humano. Por isso que eu falei para vocês que pessoas leram esse livro e entenderam e prosperaram. Nós precisamos ser sábios, ter entendimento, ter discernimento, conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que Deus quer para mim, do que Deus quer para você. Eis que eu tenho planos, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de morte, um futuro promissor. E por que nós não estamos vivendo isso? Porque está faltando sabedoria, conhecimento, discernimento, visão do alto. É isso que nos falta. Aqui no livro de Tiago, eu quero ler com você. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Quem não tem sabedoria, peça. Salomão pediu. E o que Salomão recebeu, gente? E o que Salomão recebeu? Olha aqui. Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Ninguém teve, gente, a sabedoria, o conhecimento que Salomão teve, e nem a riqueza que esse homem teve. A rainha de Sabá foi até lá, de ouvir falar da sabedoria e do conhecimento de Salomão, ela ficou deslumbrada. A palavra diz que nem os lírios do campo se vestiram como nem Salomão, né, teve vestes como os lírios do campo. Olha a riqueza, o luxo, o melhor Deus deu para esse homem. Por quê? Porque ele pediu sabedoria, conhecimento. E ele reconheceu que Deus fez ele rei, que ele não estava ali não, porque o pai dele achou ele mais bonitinho, não, é porque você foi o meu filhinho querido, não, vem cá, você vai ser o rei no meu lugar, não. Ele entendeu que ele era rei porque Deus quis assim. Foi Deus que disse que ele seria o sucessor de Davi. Então, e por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia o coração de Salomão, assim como Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhecia o coração dos outros, tanto que Absalão se levantou contra o pai, perseguiu o pai, Davi fugiu para não o matar, mas depois no final ele acabou morrendo. Por quê? Porque ele se levantou contra o seu próprio pai, ele não honrou o pai que ele tinha. Foi isso que aconteceu com Absalão. A palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É um mandamento, gente. Está escrito lá em Efésios. É um mandamento de Deus. Então, se eu quero viver bem, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Eu preciso ter esta sabedoria. Você sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque tem mágoa do pai, mágoa da mãe. Não perdoam.
Eu não perdoo porque aquela mulher me abandonou. Eu não perdoo porque aquele homem me rejeitou, me abandonou, deixou minha mãe aqui. Quem é você para julgar a atitude deles? Nós não somos juízes, a palavra é bem clara. Eu não sou juiz de ninguém. Quem é juiz aqui é Deus. Então entenda o porquê que aquela pessoa fez isso. Cada um dá o que tem. Como foi a infância dela, eu não posso julgar o ser humano que a pessoa é, porque eu não sei a criança que ele foi. Você está entendendo o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer passar para nós nesse dia? Que nós precisamos nos libertar daquilo que está nos travando de sermos bem-sucedidos. Se você tem questões mal resolvidas na tua vida, com o teu pai ou com tua mãe, resolva-se. Escreva uma carta. Se o teu pai ou tua mãe já é falecido, ou mesmo assim, escreva uma carta, fale tudo que você tem vontade de falar ali, mas no final peça perdão, libere perdão. Leia. Coloca uma almofada ali na tua frente, faz de conta que é o teu pai ou que é a tua mãe. Leia, diga, você fez isso, pai, você fez isso, mãe, você isso, você aquilo, mas eu te perdoo. Assim como Jesus me perdoou. Então libere o perdão, porque você não sabe o motivo, por que aquela pessoa te abandonou, por que aquela pessoa te rejeitou. Porque de repente ela também foi rejeitada. Ela também viveu aquilo, ela vivenciou aquilo, ela não sabia lidar com aquela situação. Então nós precisamos ter conhecimento, gente, sabedoria. Ao invés de julgar, criticar, seja sábio, seja uma pessoa humana, centrada. E olha o que a palavra fala aqui em Tiago, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, diz assim: a sabedoria que vem do céu, antes de tudo, pura, também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Olha o que é a verdadeira sabedoria. Alguns se acham sábios aos seus próprios olhos. Tem muitas pessoas que se consideram sábias, mas muitas vezes elas não são. A verdadeira sabedoria, gente, ela é essa aqui. A verdadeira sabedoria, que ela é pura, ela é sem imoralidade, ela é moral, ética, bons costumes, princípios, guarda mandamentos. Pacífica, traz paz. Ela é uma pessoa que ela é pacífica, ela não gera conflitos, ela não gera confusão, porque Deus não é Deus de confusão. A verdadeira paz, ela apacenta. Os pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores. Seja pacificador, tenha essa sabedoria. Tratável, que é ensinável. O coração disposto a aprender com os outros, com os erros dos outros. Os teus pais, os nossos pais, gente. Olha para a vida deles. Não julgue, mas não cometa os mesmos erros. Você olha para eles muitas vezes julgando, criticando, mas olhe para os teus pais e pensa, eles erraram tentando ser melhores, eles erraram tentando me dar o melhor. Aprenda com os outros. Aqui fala, ela é tratável, ela é pacífica, ela é bondosa, ela é amigável, cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. E não trata os outros pela sua aparência. Ela é livre de fingimento. A palavra diz que o amor não pode ser fingido. Eu não posso amar os outros sem amar, gente. É fingimento. O amor seja não fingido. Você já pensou se Deus fosse fingido? Se Jesus morresse na cruz por uma simples encenação, o que ia ser de nós? O amor de Deus não foi fingido em nenhum momento. A palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. Deus não quer que você venha perecer aqui, sofrer, porque Jesus já levou tudo que nos causava dor, sofrimento, dano. Ele levou o pecado que nos afastava dele. Hoje é só guardar mandamentos, ensinamentos, nos desprender do passado, nos desprender da mágoa, nos desprender destas coisas que impedem que nós sejamos pessoas sábias verdadeiramente. Que nós venhamos colher boas coisas pela nossa sabedoria, por saber compreender o outro, por saber muitas vezes relevar muitas coisas. Então, não é ser omisso, mas é compreender o porquê que aquela pessoa age daquela maneira, por que ela é assim. Compreenda, ame, não julgue, não critique. E isso é a sabedoria. Deus não nos condenou. Deus ele não fica apontando o dedo, você fez isso, lembra? Não. Ele diz, por amor de mim, eu me esqueço. Quando você se arrepende, ele lança lá no mar do esquecimento o teu pecado. Ele lança lá no mar do esquecimento tudo que você tem errado, tudo que você tem feito de errado, que eu tenho feito de errado até hoje. E a gente tem que ter um coração disposto a aprender com os outros, gente. A gente precisa ter um coração sempre pronto para ouvir. A palavra diz pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para nos irarmos, gente. E isso é ser sábio. Saber ouvir, entender por que essa pessoa age assim. Vou tentar entender ela. Compreender a alma dela. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem, magoados magoam, amargurados amarguram. Então, como você tem vivido, como eu tenho vivido? E a palavra aqui, ela é muito clara, gente. E quando a palavra fala aqui, quando Deus aqui, ele usa muito, o salmista, ele usa aqui, né, o termo adultério, adúltero, porque a expressão adúltera, ela não se aplica somente à perversão sexual, mas a todo tipo de distorção da verdade, falsificação, corrupção, deturpação e perversidade. E quantas pessoas têm vivido assim, de uma vida adúltera, perversa, na imoralidade, na maldade. Quantas pessoas têm vivido dessa forma, gente? A sabedoria, ela é personificada e revelada com perfeição em Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, que é a vida, que é a luz, que veio do céu. Ele não disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Caminho, verdade e vida. Satanás, ele faz o quê? Mata, rouba e destrói. O que você tem vivido? O caminho, a verdade e a vida, ou você tem vivido o plano de Satanás que está aqui matando, roubando e destruindo tudo na tua vida? Roubando os teus sonhos, matando aquilo que você tem de melhor, guardando mágoa, ressentimento, destruindo aquilo que está ao redor, contaminando com tudo que está dentro de você? Qual plano você está vivendo? Caminho, verdade e vida, ou matar, roubar e destruir? Em que plano você está? No plano de Jesus ou no plano de Satanás? O que você tem vivido? Qual tem sido a tua escolha? O porquê você não é bem sucedido? A primazia da sabedoria, a prioridade é Jesus. Aprender com ele. Jesus veio para quê, gente? Para nos ensinar. Ele viveu aqui todos estes anos. Aprendeu como um carpinteiro, aprendeu com José, aprendeu com Maria, foi criado de uma maneira simples, humilde,
Mas o que Jesus fez? Ele viveu 3 anos ensinando, pregando a palavra, nos ensinando o que é o amor, a ser sábios, a ter discernimento, a ter conhecimento, a como agradar a Deus. O sermão da montanha que ele deixou para nós é o manual da vida do cristão. Se nós praticarmos o que está escrito ali, nós vamos ser bem-sucedidos. É o que está na palavra. É a palavra, gente. Guarda os meus mandamentos no teu íntimo, no teu interior. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A sabedoria peça, Deus vai te dar. É a alegria do Senhor. É quando a pessoa quer ser sábia, mas usar a sabedoria para o bem e não para o mal. Aqui, eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. É isso que eu falei agora aqui. A sabedoria, gente, é personificada e revelada através de Jesus. O amor de Jesus, ele disse, eu vos amei primeiro. Quando Jesus fez aquela oração, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo, livra eles, cuida deles. Olha o que Jesus pediu. Pai, cuida. Livra eles do mal, eles estão aqui, mas eles não pertencem para esse mundo aqui. Quando que eu não pertenço para o mundo? Quando eu me preservo da imoralidade, do adultério, do pecado. Quando eu sirvo a Deus de todo o meu coração. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha que isso aqui, gente, é muito forte. Consiste em odiar o mal. Odiar o mal, eu não quero, não posso fazer o mal e também não permitir que o mal seja feito na vida das pessoas, que as pessoas sejam injustiçadas. E rejeitar todo o orgulho. O orgulho precede a queda, gente. A ruína, ele destrói a vida da pessoa. Isso deve ser instinto da nossa vida. E a arrogância. O arrogante. Eu sei. Não, eu não preciso de ajuda, não, eu sei. Com certeza você conhece alguém assim, ou você também foi assim, ou você é assim. E o mau comportamento, o falar perverso, gente. Falar perverso é não aceitar que gente venha fazer fofoca e que você leve adiante. Termina aqui. Eu lembro que quando o pastor que me batizou, hoje ele está na glória, quando ele foi transferido, uma pessoa muito sábia, ele chegou para mim, eu fazia obra lá naquela igreja, naquela cidade onde eu morava, e ele disse assim, Liane, ele me chamava de Liane, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu vou embora. Aí, aquelas pessoas que saíram daqui magoadas comigo, elas vão voltar. Alguém vai voltar, vai falar mal de mim. Só que aquela pessoa que fala mal de mim, do pastor que saiu, ela fala mal de você também. E não deu outra. Quando ele saiu, veio uma abençoada lá, quis falar mal dele. Na hora, eu lembrei das palavras e até hoje eu guardo isso comigo. Eu disse, o pastor não está aqui. Ele é um homem de Deus e com certeza ele te perdoou daquilo que você fez. Porque ela saiu magoada por causa de algo que ela fez, não foi o pastor. Então, eu disse, ele já te perdoou, porque ele é um homem de Deus. Agora limpa o teu coração e tira essa mágoa do teu coração. Libera perdão e outra, ele não está aqui para se defender, então, terminou por aqui. E foi o que eu fiz. Nós precisamos ser sábios, gente. Guardar a instrução que nós recebemos. Ele era um homem de Deus, Deus estava usando ele para me ensinar. E eu guardei aquilo ali. Guardei, retenho o que é bom. É isso que nós devemos reter, o que é bom para a nossa vida. Os ensinamentos sábios. Algo que vai nos gerar vida. Isso é a sabedoria.
Então, que você reflita mais, que você leia todo esse livro. É tanto assunto aqui, né? Que passa meia hora voando. E eu não quero me estender mais, também nem posso. Mas eu quero que você reflita, que você medite neste livro. E que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor. É recém o 8º estudo. Que o Espírito Santo venha falar mais ao nosso coração, e eu creio que através deste estudo o Senhor vai libertar pessoas. O Senhor vai dar sabedoria, instrução, pessoas vão viver vidas e vão ser bem-sucedidas, vão ter sucesso, vão ser prósperas, Pai, através destes ensinamentos que o Senhor tem nos dado, porque é uma reflexão para a nossa vida. É instrução, é bênção, Pai. Gratidão pelo teu amor e gratidão por ter movido o nosso coração para fazer este estudo, para aprender estas coisas. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Em nome de Jesus.